Olá pessoal, Câmara Aberta de hoje fala da atual situação política do Brasil. Os recentes protestos mostram um povo mais inquieto e reforça o que as urnas do último pleito eleitoral mostraram, um país dividido. Pedidos de impeachment da presidente Dilma Rousseff, de punição para corruptos e até de intervenção militar fizeram parte das manifestações. A gente vai discutir tudo isso no programa de hoje. Nosso convidado é o cientista político José Artigas. Fica por aí, o Câmara Aberta começa agora. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Artigas também, muito bom tê-lo aqui na TV Câmara mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Lael, e vamos à conversa. Vamos lá, teve recentemente esses protestos, Artigas. Tem sentido todas aquelas pessoas nas ruas, elas sabiam o que estavam fazendo ali? Bom, sentido tem. Como a maior parte dos veículos de comunicação já divulgaram, a maior parte dos manifestantes que foram agora no domingo, dia 15, às ruas, eles reivindicavam o fim da corrupção. Isso, de fato, é uma causa justificável, uma causa louvável e é absolutamente legítima a reivindicação da população brasileira, tanto daqueles que foram às ruas, quanto daqueles que ficaram em casa, mas que também condenam a corrupção como um dos males históricos que o Brasil ainda perpetua. Então, nesse aspecto, é legítimo, é justificável. Entretanto, outras pautas vieram associadas à pauta do combate à corrupção. Entre elas, como você destacou há pouco, a pauta do impeachment da presidente. E aí, a justificativa, ela não é a mesma. Porque hoje é absolutamente injustificável juridicamente, politicamente, uma pauta que sugira sequer o impeachment da presidente da República. É bom lembrar a todos que um processo de impeachment, ele se inaugura com o acolhimento por parte do presidente da Câmara dos Deputados de uma denúncia, em seguida a abertura de inquérito, de investigação sobre uma possível ação improba da governante, e essa ação pode ser vinculada a um processo de crime de responsabilidade associado à malversação do uso do recurso público e pode ser associado a um crime comum. No caso em particular, Dilma Rousseff não foi denunciada nem por crime comum, nem por crime de responsabilidade durante o transcurso deste mandato. O mandato acabou de se iniciar, tem pouco mais de 2 meses de mandato e nesse transcurso de tempo não houve qualquer indiciamento, qualquer denúncia ou qualquer abertura de processo que justificasse o acolhimento por parte do presidente da Câmara de um possível processo de impeachment contra a presidente. Então essa é uma bandeira injustificável, até inconstitucional. A Constituição prevê um conjunto de regras normativas processuais que são exigidas em um regime democrático para o impedimento de um presidente da República. E nesse caso nós não temos essas condições, não há qualquer justificativa jurídica e também não há justificativa política. O próprio presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB, que não é um aliado de primeiro momento do governo, já declarou várias vezes que não acatará qualquer pedido de abertura de inquérito sobre as ações da presidente da República. Portanto, politicamente também não se sustenta essa tese. Uma outra bandeira que foi levantada nos movimentos, especialmente pelas alas mais radicais à direita, diziam respeito a uma possível intervenção militar. O retorno dos militares ao poder, alguns falavam até de intervenção militar estrangeira, o que é absolutamente inaceitável, injustificável e ilegítimo. E eu poderia dizer até mais, ilegal e criminosa essa bandeira. A nossa Constituição brasileira prescreve clarissimamente que ninguém tem o direito de livremente ir à rua,
falar contra a democracia ou agir contra a democracia. Portanto, nesse aspecto, parcela daqueles que foram às ruas no domingo levantaram uma bandeira inconstitucional, ilegal e criminosa. Não podemos aceitar de forma nenhuma e temos que sempre rechaçar todas as manifestações contrárias à democracia, porque isso não é apenas contrário a um governo, isso é contrário a toda a sociedade brasileira, a todas as nossas instituições. Demoramos muitos anos para conquistar novamente a democracia, para reconsolidar um sistema democrático, instituições livres, autônomas, como nós estamos vendo agora. Os processos que levaram as pessoas às ruas, em muito grau, estão relacionados à Operação Lava Jato, coordenada pelo Ministério Público Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, pela Polícia Federal, que são órgãos de Estado, mas que vêm se demonstrando com incrível independência em relação ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. Tanto é que representantes desses dois poderes foram indiciados, alguns até receberam a abertura de processos de denúncia. Portanto, nós temos instituições democráticas, os movimentos de domingo demonstraram a vitalidade da nossa democracia. É muito bom que as pessoas expressem publicamente nas ruas a sua insatisfação e há motivos para insatisfações. Portanto, é absolutamente legítima a expressão pública das insatisfações e a rua é o melhor lugar para se fazê-lo. Entretanto, é preciso limites para a preservação das instituições democráticas. Esse pedido até de intervenção militar, ele se torna contraditório porque você tem a liberdade de ir à rua pedir intervenção militar, né? Que você só está tendo essa liberdade porque essa intervenção militar não existe mais, né? O Brasil não vive mais um regime militar. Agora, Artigas, essa misturada toda de pedidos e de pautas acaba tirando um pouco, talvez, a força do pedido contra a corrupção? Sem dúvida, isso tira o foco. Assim como em 2013 nós tivemos manifestações de grande magnitude por todo o país, essas manifestações levantavam bandeiras muito variadas, muito heterogêneas, e elas foram convocadas sem uma institucionalidade que pudesse dar provimento àquelas pautas levantadas pela população nas ruas. Algo semelhante aconteceu agora no domingo. É bom lembrar também que não houve só manifestação no domingo. Houve também manifestações por todo o país, em todos os estados, à exceção de Rondônia, dos movimentos sociais, particularmente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, do MST, da União Nacional dos Estudantes e de outros movimentos sociais organizados. Na sexta-feira, dia 13. Na sexta-feira, então, houve manifestações por todo o país de representantes da sociedade civil, ou seja, de instituições. No domingo, o movimento que eclodiu nas ruas do Brasil foi um movimento mais voluntarista, individualista e, portanto, não foi marcado pela institucionalidade corporativa que caracterizou os movimentos de sexta-feira. E exatamente essa falta de unidade, falta de institucionalidade do movimento é que fragiliza as bandeiras desse movimento. Porque requerer o fim da corrupção é ótimo. Se nós fizéssemos uma enquete no Brasil, eu acho que pouquíssimos, talvez a exceção apenas dos corruptos, todos os demais serão contra a corrupção. Não é nenhuma novidade ser contra a corrupção. Né? Não é nenhuma... ninguém é mais ético ou menos ético. É claro que todos honestos, homens de bem, mulheres de bem, vão defender uma plataforma contrária à corrupção. O problema é como executar o combate a essa corrupção. Nós, desde a Constituição de 1988, nós construímos instituições que vêm se fortalecendo com o tempo, especialmente na última década nós vimos a Polícia Federal, o Ministério Público, a Controladoria Geral da União, os tribunais de contas, as corregedorias das polícias, todas essas instituições de controle criadas em 88 pela nossa Constituinte, elas passaram a ter uma ação muito mais eficaz e muito mais efetiva. Hoje nós temos no Ministério Público um guardião da lei, um representante da sociedade autônomo, independente, capaz de investigar e encaminhar punições
para os corruptos. Precisamos melhorar o sistema de controle? Precisamos. Sempre é possível melhorar os sistemas de controle contra a corrupção, através de leis, de normas, de novas instituições. Temos que dar mais celeridade aos processos judiciais de combate à corrupção? Temos. Agora, levantar a bandeira contra a corrupção não é suficiente. O que é preciso é negociar junto às instituições representativas da sociedade, junto ao Congresso Nacional, à Câmara, ao Senado, que são os representantes da sociedade que são qualificados para encaminhar projetos de lei, projetos de mudanças que favoreçam a ampliação da ação dos mecanismos de controle. É preciso, então, jogar essa discussão não só para o âmbito da sociedade, mas também para o âmbito do poder legislativo, que é o poder característico que poderia dar prosseguimento a medidas de ampliação dos mecanismos de controle contra a corrupção no país. Quer dizer, eu acho que esse é o caminho que a sociedade brasileira está tomando e é o caminho que as instituições brasileiras também devem tomar. Deixa eu voltar ao impeachment aqui para a gente deixar bem claro esse assunto. Você já esclareceu aqui para a gente que não há motivos para que isso aconteça. Nas redes sociais circula muito o pedido também, né, por parte de quem tem esse desejo, muita gente acreditando que o Aécio assumiria o país, né? Explica para a gente, Artigas, não é o Aécio que num possível impeachment assumiria o país, né? Não. Um processo de impeachment, ele tem toda uma tramitação nas casas legislativas, ele é aprovado pelo Congresso Nacional e, se aprovado o impeachment de um presidente, imediatamente, até a metade do transcurso de seu mandato, imediatamente entra no seu lugar o vice-presidente da República, no caso atual, Michel Temer, do PMDB. Ou seja, se Dilma for impedida, entra no seu lugar Michel Temer, ex-deputado do PMDB. Se toda a chapa presidencial eleita em 2014 vier a ser cassada, eventualmente, Dilma Rousseff perde seu mandato e Michel Temer também perderia seu mandato. Nesse caso, entraria na presidência da República o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, também do PMDB, e é bom lembrar, indiciado pela Operação Lava Jato do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal. Se Eduardo Cunha abdicar de assumir essa posição ou for cassado da presidência da República, eventualmente, entrará no seu lugar o presidente do Senado, né, senador Renan Calheiros, também do PMDB e também indiciado na Operação Lava Jato pelo Ministério Público e pelo Supremo Tribunal Federal. Eventualmente, se ele também fosse cassado ou viesse a renunciar, entraria em seu lugar, na cadeia de sucessão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Ou seja, há toda uma cadeia hierárquica de sucessão e em nenhuma posição estaria o Aécio Neves ou qualquer outro representante do PSDB ou da oposição, levando-se em consideração que o PMDB está na base aliada do governo, mesmo que eventualmente não siga efetivamente as propostas do governo. Portanto, em nenhuma oportunidade entraria o Aécio Neves. É bom lembrar também que, transcorrido a metade do mandato, se porventura um processo de impeachment for levado a cabo após a metade do mandato, ou seja, depois de 2016, aí a situação é diferente. Aí haveria uma eleição congressual, ou seja, o Parlamento Federal, ele realizaria uma eleição para um mandato tampão de um presidente que teria a função exclusiva de convocar novas eleições. Portanto, em nenhuma das circunstâncias jurídicas, legais, constitucionais, poderíamos ter representantes da oposição sucedendo Dilma Rousseff durante o transcurso desses próximos anos. Então, eleições diretas, novas eleições diretas, só se nenhum de toda essa hierarquia pudesse assumir? Exatamente. Só se nenhum dos representantes dessa hierarquia pudessem assumir, ou se viessem a renunciar, ou se fossem cassados, e só se isso ocorresse a posteriori da segunda parte do mandato. Ou seja, após 2016, após 1º de janeiro de 2016. A partir de 2 de janeiro de 2016, haveria uma eleição congressual para a convocação de eleições diretas para a presidência da República. Está esclarecido, então, para ninguém
achar que o impeachment é outra história, é outra coisa. Olha, a gente continua essa conversa no segundo bloco, esclarecendo ainda mais sobre a situação atual política do Brasil. Fica por aí que a gente volta já. O Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre a atual situação política do Brasil com o cientista político José Artigas. Artigas, antes de começar a gravar, a gente comentava dos protestos, da mobilização em 2013 ainda, fim de 2013, 2014 também, início de 2014, mas que apesar daqueles milhões de pessoas nas ruas, a presidente Dilma foi reeleita, governadores fizeram seus sucessores, outros reeleitos também. Há uma insatisfação, há uma população mais inquieta, mas isso não foi para as urnas, ou até foi para as urnas, mas não foi suficiente? Isso, foi para as urnas, mas não foi suficiente. E, bom, 2013 representou um momento único na história brasileira. Milhões de pessoas foram às ruas com demandas as mais variadas. Havia requisições contra a corrupção, contra a presidente, a favor da educação, da saúde, da reforma tributária, enfim, a pauta era imensa e pouco homogênea. E da mesma maneira como os movimentos que nós vimos agora no domingo passado, foram mobilizações sem institucionalidade, ou seja, sem instituições representativas ou do Estado ou da sociedade civil que encaminhassem as demandas, as pautas da população que reivindicava nas ruas. Isso acabou por diluir a pauta, uma pauta muito heterogênea, muito diversa, e acabou não fazendo com que as bandeiras levantadas nas ruas se transformassem efetivamente em mudanças institucionais. Como você destacou, e nós conversávamos há pouco, a população brasileira foi às ruas em 2013 exigir mudanças. Esse era o tom geral, sejam mudanças na educação, na saúde, nas políticas econômicas. A sociedade queria mudanças. Só que os resultados eleitorais de 2014 indicaram o avesso dessa mudança. A presidente Dilma Rousseff foi reeleita, né? Os governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, que foram os estados onde ocorreram as maiores mobilizações, no caso do Rio de Janeiro, houve a eleição do sucessor. No caso de São Paulo, houve reeleição em primeiro turno. E o Congresso Nacional, eleito em 2014, teve um perfil claramente mais conservador e menos mudancista. Portanto, as mudanças requeridas pela população nas ruas em 2013 não se refletiu na via institucional, nem parlamentar, nem executiva, né? Ou seja, reivindicar mudança
né, nas ruas não é suficiente se essa estratégia não tiver prosseguimento institucional. E é exatamente essa a fragilidade do movimento de domingo, e essa foi a fragilidade dos movimentos de 2013. Exatamente por conta do voluntarismo e do individualismo que caracterizou essas movimentações, essas mobilizações de massa, elas não conseguiram dar operacionalidade política e institucional, parlamentar ou executiva, para que as propostas de mudanças, as sugestões de mudanças pudessem ser levadas a cabo. Eu acredito que também as mobilizações agora de domingo vão acabar refluindo para uma certa diluição dessa pauta muito ampla que foi levantada pela população nas ruas. Por um lado, requeria-se mais medidas contra a corrupção. Parece que o governo ouviu essa demanda e agora, quase como uma reação às ruas, vai sugerir um pacote de propostas e leis para ampliar os mecanismos de combate à corrupção. O governo já está negociando agora, neste momento, com a sua bancada no Congresso Nacional, no sentido de encaminhar ainda essa semana ou no começo da semana que vem um pacote anticorrupção. Mas havia outras bandeiras. A bandeira do impeachment, que comentamos há pouco, é uma bandeira inconstitucional, inviável para o momento. A bandeira mais reacionária, daqueles que queriam um golpe militar, também inconstitucional, criminosa, portanto, inviável. E as outras medidas sugeridas pelas ruas, melhoria na saúde, na educação, que apareceu ainda que em menor grau, apareceram em algumas faixas, alguns cartazes de manifestantes no domingo. Essas medidas tiveram pouca operacionalidade e dificilmente serão levadas a cabo, uma vez que não há um partido, um bloco parlamentar, um grupo governista qualquer que possa dar prosseguimento a essas reivindicações de forma a torná-las efetivas, de forma a torná-las políticas públicas, torná-las legislação aplicável no momento atual. Portanto, eu acredito que a tendência a haver uma diluição dessa pauta, o governo já começa a negociar melhor com a sua base aliada, e eu acredito que essas mobilizações elas foram fruto de uma série de fatores. É claro que entre os fatores devemos destacar a vitória por uma pequena margem de votos de Dilma Rousseff nas eleições de 2014, o que fortaleceu significativamente o bloco de oposição liderado pelo PSDB. Por outro lado, nós temos também uma crise econômica transcorrendo neste momento. Essa crise econômica acabou por levar o governo a ter que tomar uma estratégia bastante dura no sentido do ajuste fiscal, na contramão da perspectiva desenvolvimentista, intervencionista dos momentos passados, mesmo sob o governo do PT, né? E isso, claro, desagradou muitos eleitores que imaginavam que no começo do segundo mandato de Dilma o desenvolvimentismo continuaria com o aumento da renda, com o aumento do crédito, com o aumento do emprego, com a diminuição da concentração da renda, e as primeiras medidas que Dilma Rousseff tomou foram exatamente na contramão dessa perspectiva. Então, claro, há muitos insatisfeitos, muitos deles inclusive eleitores de Dilma, mas que se tornaram insatisfeitos. E há também aquela parcela que aí Dilma e a bancada governista vem denominando de golpista. E, de fato, não poderemos pensar outra coisa, que são aqueles que pedem golpe militar, intervenção estrangeira, etc. e tal. Então, acredito que há pelo menos três grupos diversos que compuseram as massas que foram às ruas neste domingo. O grupo da oposição institucional, aqueles que votaram em Aécio e não querem mais Dilma Rousseff, aqueles que estão insatisfeitos com o governo e aqueles que, de fato, têm uma postura golpista inconstitucional. No conjunto desses grupos, claro, há muita divergência entre eles, e isso também fragiliza o movimento. Mas, certamente, o que temos como resultado imediato dessas mobilizações é o fortalecimento da oposição e a ampliação das dificuldades do governo em reatar as relações de diálogo contínuo com a sua base aliada. Esse também é um dos motivos que amplificam a crise política. O governo vem tendo uma grande dificuldade de diálogo com a sociedade,
uma grande dificuldade de diálogo com a sua base de sustentação no Congresso Nacional, particularmente com o PMDB, e uma grande dificuldade, inclusive, de negociar as suas ações junto ao seu partido base, que é o PT. Né? Mesmo o PT, várias lideranças do PT fizeram críticas pontuais e às vezes até agressivas às políticas encaminhadas por Dilma nesse começo de segundo mandato. Portanto, eu colocaria aí esse conjunto de fatores, a crise política, a crise econômica e o fortalecimento das oposições como fatores propulsionadores da ida das massas às ruas agora nesse domingo. Agora, parece que o cenário se agitou bastante e já foi convocada uma nova manifestação para o próximo dia 14, e a expectativa do governo, pelo menos, é conseguir reverter esse quadro, rearticulando as pontes de diálogo, tanto com a sociedade, quanto com o Congresso Nacional, quanto inclusive com representantes da oposição e do seu próprio partido, o PT. Se essa estratégia vai dar certo ou não, teremos que esperar para ver o que vai acontecer nos próximos episódios dessa novela. É uma novela mesmo, que a gente vem acompanhando. Há quem defenda, Artigas, que, na verdade, o clima de campanha não acabou. A gente viu, as urnas trouxeram realmente um país dividido, Aécio com seus 48%, pouco mais de 48%, Dilma com pouco mais de 51%. Ali já mostrou que metade do país, quase metade do país, não estava satisfeita com o governo da presidente Dilma. Mas aí você falou nessa sua última resposta que há já eleitores da presidente Dilma insatisfeitos também. Hoje você arriscaria dizer que mais da metade da população brasileira está, de fato, insatisfeita e talvez não votasse na presidente Dilma se a eleição fosse hoje? Olha, eu não arrisco a dizer, mas os institutos de pesquisa vêm demonstrando isso, ou seja, a popularidade da presidente desde a eleição despencou. Hoje ela tem uma popularidade, uma aceitação de bom e ótimo do seu governo abaixo dos 15%, é uma popularidade muito baixa, na verdade é uma grande impopularidade. E isso, claro, tem a ver com as medidas tomadas por Dilma imediatamente após o processo eleitoral, antes mesmo da sua posse em 1º de janeiro. Imediatamente após as eleições, geralmente depois das eleições, os governantes assumem o poder com um grande apoio popular, exatamente porque foram homologados pelas urnas, foram legitimados pelas urnas. Então, o começo dos governos geralmente são marcados por uma grande popularidade do presidente. Mas a característica dessas eleições de 2014 mostraram um componente diverso. Exatamente porque foi uma eleição muito acirrada, muito agressiva, porque poderia ter tido uma pequena margem de votos, como aconteceu também aqui no estado da Paraíba, na eleição para governador. Entretanto, a oposição perdeu força desde as eleições. No caso nacional, a oposição ganhou força no quadro político, e a presidente, antes que entrar no seu novo mandato com uma grande popularidade, fazer uso dessa popularidade para impor medidas que nem sempre são populares, nesse momento nós temos uma trajetória diversa, ou seja, uma presidente que começa o mandato com uma imensa impopularidade. Essa impopularidade, sem sombra de dúvida, tem a ver com as propostas de ajuste fiscal, propostas duras que envolvem a restrição de direitos trabalhistas, envolve a diminuição de financiamento para as empresas, a restrição da renúncia fiscal para as empresas nacionais, enfim, há um conjunto de medidas negativas e um contexto econômico de crescimento da inflação, de aumento das taxas de juros, de redução do crédito imobiliário e do crédito pessoal, né, de desaquecimento da indústria, em particular da construção civil e da grande indústria pesada, das montadoras. Então a gente já começa a ver reflexos disso no desemprego, que começa a se elevar, e na restrição do processo
que vinha desde 2003 de ampliação da renda, do crédito e da capacidade de consumo dos mais pobres. Ela admite um momento difícil, né, durante pronunciamento em cadeia de rádio e TV no país. Ela admite esse momento difícil e pede paciência à população. Aquele discurso dela, aquelas palavras dela, você acredita que consegue deixar a população mais esperançosa ou mais quieta, esperando esse tempo passar? Não. Pedir paciência para aqueles que têm carências realmente não resolve o problema. Ao contrário, acirra o problema. Dilma Rousseff foi eleita com um discurso de esperança, de continuidade, de mudanças, promovendo melhorias sociais e melhorias econômicas para toda a população, como nós já vimos verificando desde o governo do presidente Lula. Então, melhorias em todos os sentidos, aumentos lineares e significativos do salário mínimo, aumento da formalização do trabalho, diminuição da desigualdade do índice de Gini, aumento do crédito popular, diminuição do déficit habitacional. Quer dizer, nós vínhamos de uma trajetória de 10 anos de boas notícias e expectativa da continuidade desse processo de melhorias econômicas e sociais no país. E, de repente, nós tivemos uma guinada. Essa guinada acabou por levar à posse de ministros da área econômica contrários às políticas levadas a cabo anteriormente, né, com a saída de Guido Mantega do Ministério da Fazenda e com a posse de Joaquim Levy no Ministério da Fazenda. Não há apenas uma troca de nomes de ministros, há uma mudança radical de postura do governo no que tange a sua política econômica. E isso já vem se refletindo na economia, com aumento da inflação, com restrição do crédito, aumento dos juros. Quer dizer, tudo isso gera uma sensação não de esperança, mas de receio, de insegurança. E tudo que a população brasileira quer é segurança, tranquilidade e esperança, como foi propagandeado na campanha de Dilma Rousseff. E é muito ruim, logo no começo do mandato, esse banho de água fria, de desesperança, de expectativa de tempos sombrios, tempos negativos, tempos de dificuldades. E o pedido da presidente de paciência, ele não foi muito bem recebido, não. E isso, claro, favoreceu as manifestações contrárias à presidente agora no domingo. E a gente segue acompanhando toda essa história. A gente já precisa encerrar. Muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Portas sempre abertas para a gente continuar discutindo sempre assuntos importantes, né, do nosso país. Muito obrigado. Agradeço aos telespectadores. Você de casa também, muito obrigado pela companhia. Eu lembro que lá na nossa página no Facebook, que é facebook.com/TV Câmara JP, é possível rever este e outros programas, além de deixar comentários, sugerir pautas. Passe por lá. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.